sobre qual as dúvidas sobre inteligência emocional, enfim. E aí a gente recebeu algumas aqui importantes. A gente vai sanar agora. Vamos embora? Vamos embora. Maravilha, então. O Evandro deu uma brincadinha ali que eu gosto de fazer uma chamadinha aí de radialista, né? Então vamos lá. Então simbora aqui na sua rádio Trend 1806. Estamos aqui com o Evandro Junqueira, especialista em inteligência emocional, especialista em PNL. Durante essa semana aí nós já colocamos possibilitamos que as pessoas pudessem nos fazer perguntas sobre este tema, né? Que é um tema tão rico e ainda se conhece tão pouco, né? Se escuta falar muito, mas pouco se sabe exatamente sobre o tema, né? Muitas vezes a gente não sabe de que forma a gente desenvolve isso, se é possível, se não é, né? Se eu nasci com uma inteligência emocional baixa, eu vou passar minha vida toda dessa forma, né? Então, nesse clima aí, nós vamos iniciando aqui com algumas perguntas, né? Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar a live lá no meu perfil também, que eu esqueci. Perfeito, compartilha lá, que eu vou compartilhar aqui também. Pessoal, se vocês quiserem ir compartilhando aí, acho que é um assunto que todo mundo merece saber, né? Eu acredito que todos merecemos uma vida muito melhor do que a que vimos tendo, agora eu já não sei. E a grande questão é que o ponto principal para que isso seja possível é a inteligência emocional. Perfeito. Compartilhou lá? Estou compartilhando aqui. Maravilha, maravilha. Pessoal, quem tiver online aí puder nos dar um feedback aí sobre o som, sobre a imagem, está tudo ok? Importante saber se o som tá bom mesmo. Que a gente chegou a fazer uns testes, né? E o problema agora é o delay. A gente pergunta sobre o som até chegar lá e o pessoal responder, a gente fica aqui esperando com cara de tacho. Não tem problema, não vamos esperar. Bom, se o som estiver ruim, eles vão falando no meio do caminho e a gente vai vendo o que faz. Perfeito, então. Então, vamos lá, então, para a primeira pergunta, Evandro. A gente recebeu essa semana aí. Quais são as diferenças das pessoas que têm inteligência emocional das pessoas que não têm? Como é que a gente percebe isso? Como é que a gente consegue dizer que alguém é inteligente emocionalmente e quem não é inteligente emocionalmente? A forma mais simples de tu diferenciar alguém que tem inteligência emocional de alguém que não tem inteligência emocional é o controle que essa pessoa tem sobre as suas atitudes, sobre os seus comportamentos. Alguém muito compulsivo, alguém muito explosivo, alguém muito... Como é que é o nome daquela palavrinha? Ansioso. Alguém que fica sempre pensando no futuro, no que vai acontecer, no que pode acontecer, não consegue ficar calmo, está sempre parado, está com aquela perninha balançando. Isso tudo são indícios de pessoas que não sabem controlar os seus comportamentos por não entenderem quais são as emoções que geram determinados comportamentos. E isso tem uma série de efeitos colaterais em várias áreas da vida, né? Problemas de relacionamento, problemas profissionais, problemas sociais, ou às vezes somente uma área da vida tá boa, normalmente a financeira não, o relacionamento não, brigam muito. Então, tu vai diferenciar uma pessoa aí que tem uma inteligência emocional, um nível de inteligência emocional alto, é uma pessoa normalmente controlada, porque ela não é refém das suas emoções, ela consegue racionalizar isso e não ser fria, né? Sou racional. Não, diferente disso, ela consegue racionalizar isso e saber qual é o comportamento ideal e o não ideal para determinada situação, sem ficar com aquele sentimento depois dizendo, putz, não devia ter feito isso, não devia ter comprado aquilo, não devia ter feito aquilo outro, e por demais circunstâncias que acontecem. Seria como dar inteligência às suas emoções, como o tema diz. Me responda, tu especialista, assim, se eu consigo bloquear essas emoções ou eu consigo dar um direcionamento para cada emoção que eu tenho naquela situação, né? Emoções não devem ser bloqueadas, né? O que acontece? Tu consegue entender o que desencadeou uma emoção e quando tu entende o que desencadeou uma emoção, tu consegue ter um comportamento que tu quer e não um comportamento que as tuas emoções determinam. Por exemplo, imagina que tu
saiu de casa e bateu o carro, deu tudo ruim e tal, daí tu chega em casa e tua mulher ou teu marido tá te esperando em casa, feliz da vida, e tu chega daquele dia carregado e tu, não tô bem, não tô legal, e tu acaba descontando na pessoa. Isso é uma pessoa com um nível de inteligência emocional não tão alto que acaba descontando na pessoa toda a carga emocional que ela teve durante o dia. Perfeito. Então, é simplesmente canalizar, entender, nossa, esses acontecimentos geraram tais emoções, mas agora eu consigo canalizar para que eu tenha os comportamentos ideais com quem não tem nada a ver com isso. E para todas as áreas, né? Perfeito. Recebemos aqui mais uma pergunta também, tá? Que é... tu falou ali sobre ansiedade, né? Sobre alguns comportamentos, sobre a área profissional, sobre a área financeira, sobre a área de relacionamento, né? E isso demonstra uma pessoa que tem uma inteligência emocional mais desenvolvida, quem consegue ter melhores resultados nessas áreas. Mas a gente percebe, assim, que algumas pessoas têm uma vida bastante próspera, mas têm dificuldades no relacionamento, outras estão felizes com o trabalho, mas às vezes não têm um reconhecimento financeiro daquilo, outras pessoas têm discussões com as pessoas próximas também. Então, isso deixa um pouco em dúvida. É possível que a gente tenha uma inteligência emocional desenvolvida em uma área e não tenha essa mesma inteligência em outra área? Como é que funciona isso, né? Bom, o equilíbrio da nossa vida, né? Eu sempre falo nos treinamentos que eu ministro que a gente tem condições de ter uma vida nível 10 em todas as áreas. E não 10 no profissional e 2 no relacionamento, ou 10 no relacionamento e 2 no profissional e demais áreas. E sim, é possível que alguém seja mais desenvolvido em uma área do que outra, né? Só que o desequilíbrio mostra um nível de inteligência emocional baixo. Então, o que acontece? Eu mesmo, teve um período da minha vida que eu foquei muito no meu profissional e eu acabei deixando de lado o meu pessoal. E com isso, eu acreditava que, para o meu profissional, eu tinha que colocar esforço consciente, que eu tinha que me aprimorar, que eu tinha que estudar, que eu tinha que me esforçar para eu chegar onde eu queria. Agora eu deixei de lado o meu pessoal, porque eu acreditava que aquilo eram coisas que iam acontecendo, que eu não precisava me esforçar para que ele acontecesse, que eu precisava me esforçar na minha área profissional e que a minha área pessoal ela ia andar junto. E teve um momento que eu percebi que não. Foi aí que eu pude entrar na área do desenvolvimento humano e procurar respostas para eu conseguir equilibrar. E hoje ser pleno emocionalmente em todas as áreas da minha vida, né? Maravilha, maravilha. Tem mais uma pergunta também que não quer calar, né? A gente fala em QI, mais conhecido que é o coeficiente de inteligência, né? E a gente escuta que o nosso QI, ele permanece o mesmo durante a nossa vida toda, né? E a pergunta é se é possível desenvolver inteligência emocional ou a gente nasceu com uma inteligência emocional não desenvolvida e permaneça assim para a vida toda. É possível que a gente eleve o nosso nível de inteligência emocional? Não, é evidente, seria frustrante a gente viver uma vida onde existisse algo que a gente não fazer, né? Então, quer dizer, a angústia que eu sinto, a culpa que eu sinto, as compulsões que eu tenho, os vícios que eu tenho, as explosões que eu tenho, nunca vão mudar, então cruza os braços e espera acontecer. Então, realmente, a gente consegue desenvolver através do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo entender as minhas atitudes e mais eu consigo moldar os meus resultados. Olha o quão incrível isso, né? Porque os nossos resultados, seja ele em qualquer área da nossa vida, ele provém dos nossos comportamentos. Ele não provém do que a gente sabe. Ele provém do que a gente faz com o que sabe, né? Só que os nossos comportamentos, eles são moldados pelo quê? Pelas nossas emoções. Ah, Evandro, como assim meus comportamentos são moldados pelas minhas emoções? Dei um exemplo antes, né? O cara chega em casa, ou a mulher chega em casa depois de um dia carregado de emoções negativas, e essa pessoa se comporta como? Descontando na outra pessoa. Um outro exemplo clássico, né? A gente pega dois carros e eles se batem. E aí, quando esses carros se batem, sai de dentro desse carro uma pessoa braba, puta da vida, porque bateu o carro, e a outra sai feliz da vida porque teve a oportunidade de continuar vivo. Veja bem, é o mesmo acontecimento. São duas interpretações diferentes.
Essas duas interpretações diferentes geram emoções diferentes. Uma delas acredita que o mundo é um inferno, que está tudo muito ruim, ó céus, ó vida, e a outra acredita que ali foi um milagre, que ali foi uma oportunidade. Ah, eu não acredito em milagres, está tudo bem, mas como que tu vai ter emoções melhores? E o grande lance é que ter emoções melhores faz com que tu tenha comportamento. Inclusive, depois dessa situação, um deles chega no trabalho sem o carro, porque foi guinchado, porque deu perda total, feliz da vida, abraçando o chefe, dizendo eu podia nem estar aqui. O outro chega puto da cara porque bateu o carro e está sem carro, chegou atrasado e deu um monte de problemas. Mesmo fato, interpretações diferentes, emoções diferentes, comportamentos diferentes, resultados diferentes, né? Uma das pessoas tende a ser promovida, a outra não. Depois a gente não entende os resultados que tem, né? Perfeito. É muito... clarifica muitas coisas aí, né? Em termos de resultado, em termos de performance. Uma outra pergunta aqui. Como é que as pessoas podem fazer para desenvolver essa inteligência emocional? Alguém que tá assistindo e olha assim, cara, me identifiquei com isso e eu quero me desenvolver, eu quero me tornar uma pessoa mais inteligente emocionalmente. Não estou contente com os resultados que eu estou tendo. Né? Quais são as formas que a pessoa tem para se desenvolver hoje que tu conhece assim, né? Bom, eu sempre fui muito curioso, né? Foi isso que me levou até aqui. E o primeiro passo é ser curioso, o primeiro passo é ter curiosidade, o primeiro passo é querer mudar as coisas. Tem aquelas pessoas que dizem, eu sou assim e nunca vou mudar. Tá certo, nunca vai mesmo, porque não quer. Então, o primeiro passo é querer. O primeiro passo é identificar que existe um problema. O segundo passo é querer resolver esse problema. O terceiro passo é buscar como resolver. Então, para quem quer se desenvolver pessoalmente, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, e com isso melhorar os seus resultados em todas as áreas da vida, tem uma série de livros, tem uma série de treinamentos gratuitos e tem uma série de treinamentos pagos. Livros que eu indico: Milagre da Manhã. Depois que a pessoa lê o Milagre da Manhã, eu indico ler de novo. Aí depois que ela lê 2 vezes, aí sim, ela pode ler a terceira. E depois que ela lê 3, aí já dá para ir para outra opção. Por exemplo, ler de novo. Milagre da Manhã 4 vezes. É o primeiro passo. Segundo passo, existem eventos pagos. O L ao vivo, que é do Rodrigo Cardoso, WA do Jerônimo Temer, o DSP do José Roberto Marques. São eventos de inteligência emocional muito bons, são excelentes. O que mais? Eu, particularmente, tenho um também, o HTR, significa hoje terei resultado. A nossa mente, ela funciona muito com sugestão, sabe? E então, imagina que tu tá no caixa do supermercado e aí tu passou as tuas compras e a pessoa que tá ali te atendendo diz, algo mais. Mesmo que tu não queira algo mais, teus olhos correm as opções ali, e normalmente tem as opções rápidas e fáceis, que é para tu pegar um bombom a mais, alguma coisa. Isso simplesmente é uma sugestão. Então, por que o HTR, o meu treinamento de inteligência emocional de alto impacto, por que ele se chama Hoje Terei Resultado? Porque é uma sugestão. Se tu acorda todos os dias te sugestionando, hoje eu terei resultado, o que acaba acontecendo? Tua mente acaba procurando os olhos para isso. E a médio e longo prazo, isso começa a ter efeito. Tem treinamentos gratuitos também, de 1 quilo de alimento, normalmente. Eu ministro treinamentos de 1 quilo de alimento, o pessoal pode ir. Lógico, né? Tu vai sempre tendo acesso a coisas maiores, mais impactantes, que geram maiores resultados, mas treinamentos de 1 quilo de alimento gratuitos, que eu ministro, por exemplo, tem feedbacks incríveis. Então, o grande lance é ser curioso, buscar algum profissional que faça sentido para ti, buscar algum profissional que tu te identifique, porque realmente eu não sou o único e eles não são os únicos, mas a questão é procurar. Eu, particularmente, eu procuro diversificar a forma como eu entendo as coisas, né? Várias opções. Às vezes é o mesmo assunto, mas é uma abordagem diferente, pode fazer muito mais sentido para mim. Perfeito. Maravilha. Deixa eu ver se nós temos mais alguma pergunta aqui. E aqui que o pessoal falou. Falaram que o som tá legal. O som tá bom. Show de bola. Na verdade, nós fizemos... Foram as perguntas que vieram. Se alguém tiver online aqui também quiser fazer alguma pergunta e aproveitar esse momento, né? Não é sempre que a gente tem a oportunidade de fazer a pergunta que a gente quiser sobre um tema tão interessante como esse, né? Bom, eu acredito que essas foram as perguntas que a gente recebeu, elas foram respondidas. Qualquer pessoa que tiver alguma outra dúvida pode mandar aí, mandar uma mensagem privada, sempre que eu puder eu vou responder.
E eu já deixo marcado aqui a live da semana que vem, né? Perfeito. A live da semana que vem a gente vai fazer o contrário. Eu vou perguntar para o Renato sobre a parte onde ele é especialista. E o Renato, ele é especialista sobre perfil comportamental. Ele te ajuda a entender quais são as tuas... como é que é? São fraquezas. Então, pontos fortes, pontos fracos, né? A gente chama de pontos a serem desenvolvidos, né? Uhum. E entendendo que cada perfil tem o seu ponto forte, né? Tem essas dificuldades também. É importante a gente conseguir encontrar o nosso lugar, encontrar um lugar onde as nossas potencialidades são mais exigidas do que os nossos pontos a serem desenvolvidos, né? Então, na verdade, é um tema que termina também se juntando aí à inteligência emocional quando a gente fala em desenvolvimento humano ainda. Então, vamos embora. Agora eu me lembrei a palavra que eu queria falar. Ele é especialista em te ajudar a entender quais são as tuas fraquezas e quais são as tuas virtudes. E quando tu entende as tuas fraquezas e virtudes, aí sim, tu consegue diminuir as fraquezas, aumentar as virtudes, para que tu seja muito mais realizado profissionalmente, pessoalmente. E a gente vai fazer uma série de lives aí todas as sextas, trocando informação, trocando conteúdo, trocando de posição, para fazer realmente gerar valor para todo mundo aí. Vambora? Vambora! Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. O pessoal do Instagram, a gente acabou olhando mais para o Facebook aqui, mas talvez nem sempre seja assim, ou talvez seja assim e tá tudo bem. Um grande abraço, vamos embora! Vambora, feito! Vamos encerrar aqui, vamos encerrar lá no Insta agora.